Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Venho com considerações acerca da obra Antígona, de Sófocles. A obra Antígona é classificada como tragédia. É tão rica em personagens e tão fértil em peripécias. Aristóteles considerava que o objetivo das tragédias era provocar forte impressão no público para que refletisse sobre as paixões, patos e os vícios humanos. Na obra História, em relação à história, Antígona e Ismênia, filhas de Édipo, encontram-se em situação delicada. Seu irmão Polinices está morto e foi proibido de ser enterrado pelo rei Creontes. Por determinação do rei, seu corpo é deixado aos abutres e dilacerado pelos cães. Assim, caso Antígona não enterre seu irmão, ela não concederá o culto religioso a Polinices, a fim de possibilitá-lo completar o ciclo da vida. Um erro impensável para a família da protagonista. No entanto, se Antígona enterrá-lo, cometerá um crime de desobediência ao rei. Um dos objetivos da obra é refletir sobre alguns conflitos. Um desses conflitos refere-se ao destino das personagens versus, ou seja, em face de suas ações. Um dos conflitos é apresentado no paradoxo de Antígona seguir as leis divinas, ou as leis dos homens. Explicamos. Há paradoxo entre a vontade da heroína em sepultar o irmão e a realidade objetiva impedida por decreto do rei Creontes. A morte da protagonista acaba retratando o destino trágico da decisão e posterior ação humana de Antígona em enterrar o irmão, pois terá que pagar com a própria vida pelo erro de desobedecer ao rei, que representava a lei dos homens. Segundo Aristóteles, a inobediência é acentuada por se tratar de uma mulher, em face da inferior condição feminina naquela sociedade. A tragédia colocava em dúvida a ética da protagonista, uma vez que não conseguimos encontrar respostas para se suas decisões e ações estavam certas ou erradas e para se ela era boa ou má. De acordo com o pensamento aristotélico, Antígona estava certa e era boa no sentido de querer o bem para seu familiar, posto que era um direito, segundo as leis divinas, de seu irmão ter o corpo enterrado, pois se assim não fosse, Polinices seria uma alma errante. Assim, Antígona se posicionava favoravelmente às leis divinas, à religião, à família, em respeito aos mortos, por conseguinte, assumindo, sem esmorecimento, seu final trágico. Do conjunto de valores simbólicos que a obra possui, um importante valor a destacar é a capacidade de insurgir as massas contra a opressão de um tirano que se mantinha irredutível aos apelos, inclusive do filho, para clemência ou reconsideração do crime cometido por Antígona. Tal irredutibilidade pôs fim à possibilidade de abertura de um canal de diálogo que objetivasse um desfecho razoável ao destino da heroína. Na obra, Creontes representa o Estado que escraviza o que é insensível aos apelos do povo. Antígona, a nação que se rebela. Tal rebeldia manifesta-se mediante o inconformismo e o descontentamento da protagonista pela não inumação do irmão. Na obra, Antígona acaba preterindo as leis humanas em favor das leis divinas, tendo em vista o direito inalienável de todo ser humano à inumação, segundo seus rituais sagrados. Nesse aspecto, a jovem representa o sagrado, o divino e o particular, enquanto Creontes a cidade e o valor do Estado. Os valores de Creontes são conhecidos desde o momento em que ele se apresenta, pois os personagens de Sófocles têm a compulsão de se explicar, de contar suas regras de conduta.
No decorrer da história, percebemos que Sófocles projeta Creontes um ser prepotente, autoritário, ganancioso, soberbo, tirânico e inflexível. Atributos que endossam uma personalidade cujos fins justificam os meios, independente de razão ou crença pessoal, o que o capacita a manter a todo e qualquer custo a ordem e o poder por ele estabelecido. As irmãs Antígona e Ismênia não guardam similitudes em posturas e ações. Ao delinear as personalidades dessas duas personagens, Sófocles concebe Antígona como ícone de atitudes renovadoras e elevada consciência na luta dos direitos humanos, e concebe Ismênia como representação da conformidade e da passividade em relação às convenções sociais, assim como da submissa e estereotipada condição da mulher naquela sociedade de outrora. Decisões e ações da protagonista e de seu antagonista devido ao conflito entre dois princípios de vida, dois ideais, dois conceitos de dever, conduzem-nos à reflexão sobre a relatividade das coisas, sobretudo daquilo que é moral, justo e legal. A posição inflexível da protagonista ao infringir o decreto do rei traz-nos à luz um valor universal que vai além do poder de um governante, o respeito que todo um ser humano é merecedor, independente de culpa. Ao antagonista também inflexível, posto que se recusou a admitir um canal de diálogo, faltou prudência, equilíbrio aristotélico e platônico, tal como afirmado por Emo ao seu pai. Nada obstante, Antígona e Creontes não estavam totalmente errados, pois cada um defendia o direito de todo cidadão lutar por seus direitos. Como já foi dito, as divergências entre Antígona e Creonte representavam um conflito entre os deveres familiares e as razões do Estado. Isto é verdade, mas ao mesmo tempo não é. Creonte, autoritário e orgulhoso, não age inteiramente pelo bem do Estado e acaba reconhecendo isso. Antígona combina na sua decisão certo senso familiar, um sentido de pura humanidade e muita religião. Creontes acaba sendo punido com a morte da esposa Eurídice e do filho Emo, devido à falta e ao desequilíbrio nas ponderações, ao autoritarismo e à ganância, os quais o cegaram a ponto de levá-lo ao extremo em sua decisão. Vergou-se a devoção ao poder, sucumbindo à lei imposta por ele mesmo. A Antígona é punida por ter assumido posição que só competia aos deuses, isto é, a aplicação das leis divinas. Entretanto, é redimida com a morte. A catarse, ato de purgação e purificação, é sentida pelo leitor no momento em que, devido à morte da irmã de Ismênia, Emo suicida-se na frente do pai, imputando ao rei a responsabilidade pelo deplorável ato suicida. Antígona é um caso extremo e admirável daquilo que o homem pode ser, da grandeza que ele pode atingir. Embora sofresse e estivesse isolada moralmente, ela não esmorece e recusa-se a baixar a cabeça e abdicar de seu ideal. Queixa-se, todavia parte para a morte resolutamente, pois ela não é senhora de seu destino e sim de suas escolhas. Ou seja, a irmã de Polinices é a primeira a sofrer seus contragolpes. Tais golpes são a marca da condição humana, isto é, o sofrimento da jovem representa simultaneamente a condição e a consequência de sua coragem heróica. Antígona é o reverso da grandeza. Como moral, a peça mostra-nos que a prudência é a primeira das virtudes, que deixa notório o valor do equilíbrio nas decisões e a susceptibilidade das duas leis ao erro. Pessoal, espero que gostem dessas indicações. O livro
Antígona é um livro muito instigante. Espero que possam ler e tirar suas próprias conclusões. Beijinhos, muita luz, muitas leituras e até a próxima!